Como que você se sente, cara, de alguma forma, assim, nos bastidores, mas protagonizando talvez um dos métodos mais eficientes de promover mudanças, que é através da arte. Se você pegasse tudo isso que você conversou até aqui com a gente e transformasse isso num sermão, as pessoas vão ouvir, e como a gente está acostumado, 500 anos de igreja, você ouve tudo, vai para casa e não faz nada daquilo. Porém, numa novela, numa obra de arte, assim você recebe, não com o cérebro, você recebe com o coração. Então, a hora que assim, as pessoas não descobriram, semana passada eu vi que dos 10 filmes nos Estados Unidos, você deve ter visto isso, dos 10 filmes assistidos, 5 ou 6 são evangélicos, e alguns estão chegando no Brasil agora. E boa parte dessa arte, a gente tem que colocar algumas aspas, porque são assim, instrumentos de evangelização. A mesma caricatura que faziam da gente, as pessoas fazem achando que quem vai chegar no cinema, até no teatro aqui, ainda tem acontecido isso em alguns lugares, tem que ter o apelo, o bêbado se converte. Então, e você trouxe assim para o dia a dia, você trouxe a religião para o patamar da normalidade. Isso, cara, é uma coisa assim, me arrepia de pensar, porque sair da caricatura dos dois lados é um desafio, né? Sim. A resposta da oração barra reflexão era: Senhor, estou sendo. Eu quero mais plural, eu quero ser mais plural. E a resposta do Senhor foi, quando Vai na Fé estava bem, a Rosane Svartman chegar e dizer: 38 milhões de pessoas estão assistindo a gente hoje. Olha isso. Dia. Em Renascer, saltava para 45 milhões. Então você trazer uma perspectiva que mudou a sua vida. O Evangelho mudou a minha vida. E poder estar inserido numa realidade de um veículo de propagação nessa magnitude, para mim, é um privilégio, né? Lindo demais. Eu não tenho... a real, eu tenho isso, hashtag tenho dito. Deus não precisa de mim. Deus é completo. Eu é que tenho o privilégio de poder cooperar com aquilo que Ele está fazendo no mundo, né? Então, eu tenho dito, Pava, que o culto é a vida. E a gente precisa trazer essa realidade de culto, essa dimensão de culto pro trivial, pro mais comum. Uma coisa é a celebração. Eu respeito, a gente usa como terminologia, sabe, o culto. Vamos pro culto. Que hora que começa o culto? O culto começa às 18 e termina às 20. Não, mas eu quero trazer uma outra dimensão, sabe? Dizer que um bom dia, o boa tarde, a generosidade, a gentileza, tudo é culto. E aí eu sempre dizia, e volta e meia isso lá para as pessoas, assim, cara, que hora que o culto acaba? Não era para acabar nunca, mas de vez em quando eu interrompo o culto. Eu interrompo o culto com o meu egoísmo, eu interrompo o culto com a minha vaidade, com as minhas mazelas. E eu sempre digo, são 2 milagres que estão acontecendo aqui. É um ser imperfeito abordando coisas perfeitas. Primeiro milagre. Segundo milagre, seres imperfeitos compreendendo coisas perfeitas ditas por um ser imperfeito. Então, assim, são esses 2 milagres que eu vou transitando, seja na dramaturgia, seja na minha música, seja na minha pastoralidade, toda e qualquer realidade de culto a qual eu possa estar inserido. E tentar fazer com que as pessoas tirem dela o peso das suas interrupções de culto, porque todos nós aqui interrompemos o culto. Só que a gente tem, né, a teologia chama de o paráclito. Nós temos o mediador, o advocate. Nós temos o Espírito Santo que diz pra gente o seguinte: não são pelos seus méritos. Tem nada que você faça de bom. Não é a minha capacidade de ser um consultor hoje, né, bem sucedido, porque estou indo para a minha terceira novela, estou fazendo consultoria para um reality agora, para uma... Tem uma série de coisas. Vai na Fé abrir uma janela muito importante que foram abrindo outras janelas, sabe? Um documentário, uma série de coisas que eu estou inserido
e que, cara, me colocam numa posição de que é tudo graça de Deus. É o Espírito dizendo, ó, não é sobre você, é sobre o que eu quero fazer através de você. Então, quando eu entendo que não há mérito nenhum naquilo que eu faço, e que também nenhum demérito meu pode tirar o que eu estou fazendo, eu volto imediatamente para o culto, porque os méritos de Jesus na cruz do Calvário, na sua ressurreição, me credenciam. Eu chamo de Lamb Blood Card, o cartão do sangue do Cordeiro. É melhor que tem uma bandeira aí que diz que é ilimitado, né? O Lamb Blood Card é ilimitado para o futuro, mas ele é ilimitado para o passado também, para o presente. Então, qualquer escrito de dívida que possa estar interrompendo o nosso culto, que é na vida, vida na vida, a gente vem e volta para o culto. A gente é constrangido a voltar para o culto. Né? Me ocorreu uma coisa, uma lembrança, mês passado, talvez, algumas semanas, a Marilena Chauí deu uma entrevista e disse que ela fica com medo, que ela fica muito irritada quando o motorista do Uber Deus abençoe, vá com Deus. Deus abençoe, vá com Deus, porque isso é o fundamentalismo. Não é um culto quando a gente fala. Eu me sinto tão abençoado quando pego um motorista, alguma coisa. Deus abençoe seu dia, obrigado, Deus abençoe alguma coisa. Cara, isso não é o nosso culto. Será que quando a gente fala de mudança, estou citando uma filósofa que eu curto muito. Eu também curto muito. E que assim, será que esse trabalho precisa acontecer nas duas pontas? Não, eu gostaria muito, professoras, adoraria sentar e tomar um café com a senhora, para lhe dizer que nem todo mundo que diz Deus te abençoe é fundamentalista. Eu, quando sentei na mesa com os roteiristas de matriz africana, o Pedro Alvarenga, Renata Sufi, inclusive eles estão fazendo um filme agora do Cabelinho, que vai entrar nos cinemas. A partir da vivência com eles, eu compus uma canção nova que chama Teu Axé Conversa com Meu Amém. Que lindo, que lindo. Aí, olha o que diz a canção. Minha fé de quem versa com a sua alma, o teu axé conversa com o meu amém, e se é pro bem, teu respeito é minha causa, o efeito será ser aceito na mesa de alguém. Tem lugar para você, tem lugar para mim, tem comunhão, partir do pão, a relação vem lá do fim. Cooperar é operar com, compreender, aprender com, responder com quem quer somar. O teu terreiro comunga com a minha igreja, arvoreja, peleja que ninguém tem, e se é pro bem, meu respeito é tua causa. O efeito será ser aceito na mesa de alguém. Tem lugar para você, tem lugar para mim, tem comunhão, partir do pão, a relação vem lá do fim. Sensacional, uau. Sensacional. Eu creio que existe uma... Para ser bem místico, para os místicos, sabe? É uma energia, é uma ambiência. Talvez o que leve a professora Chauí ter esse tipo de postura foram as energias às quais estavam associadas as pessoas que hipocritamente diziam vai com Deus, Deus te abençoe, e aquilo que elas praticavam não eram concernentes com essa ideia. Perfeito. Eu acho que é bem provável que seja. Ainda não tomamos o café, professora. Ô César, deixa eu falar uma coisa. Um dos diálogos que mais bombou, pelo menos na minha bolha, se você disser que foi você, cara, meu Deus, que foi incrível, que é o diálogo do pastor com o Tião. Fui eu. Do jubileu? Fui eu. Que coisa maravilhosa. O que aconteceu? Você sabe da repercussão, o padre Júlio Lancelotti. Isso, eu fiz questão de citar. Eu amo o padre Júlio, né? E eu converso de vez em quando, com ele ali no direct, né? no privado. Sempre rogando, agradecendo. A nossa entrevista de estreia. A primeira entrevista da gente. Foi a primeira entrevista nossa do podcast. Mas eu nunca façam essa ponte para eu sentar com ele, tomar um café com ele. E eu quando eles estavam, tem a cena do Cruzeiro, né? Que é essa cena do Cruzeiro, porque depois veio a do Jubileu. Isso. Que a do Jubileu ele comentou.
Mas a do Cruzeiro foi muito forte para mim, porque eu assisti um podcast dele e ele falava isso, cara, eu não vim aqui para ganhar, eu não luto para ganhar, para dar certo. Eu sei que eu vou perder, porque aí eu falei, cara, a hora que eu não falhar é porque eu sucumbi. Cara, aquilo para mim era tão forte e tinha muito a ver com a figura do Tião, né? E aí o Bruno Luperi, o autor de Renascer, ele virou e falou: César, na Bíblia tem alguma coisa que faça alusão à reforma agrária? Eu falei, tem. Aí ele não brinca. Eu falei, tem. Aí eu expliquei o ano do jubileu para ele. Cara, aí também entra a direção do Gustavo de Renascer, porque aquela coisa dele ir pro quadro, Nossa, que coisa. e escrever o jubileu no quadro, e ele fazer ele dá uma aula, né? Aí foi, cara, assim, foi uma das coisas mais... Pô, cara... Nossa, Porque é uma... Tô muito chorão hoje. Esse ambiente aqui. É isso aí. Porque é muito didático. Eu acho, sinceramente, que a gente precisa se apropriar de algumas falas, porque a gente precisa ser esse interlocutor, sabe? De comunicação. Esses dias eu estava ouvindo um amigo falar, e talvez você já identifique quem ele é. Ele estava falando que Jesus era um camponês que foi morto pelo Estado e que depois esse Estado se apropria do nome dele, o Estado que o matou, para fazer através do nome dele uma lógica de domínio, e faz o que faz através das cruzadas, uma série. Então, assim, e ele dizia que é bem provável que se Jesus voltasse hoje, Jesus seria morto pelos discípulos de Jesus. Eu estava dizendo, cara, é tão rico essa explicação, porque ela é incontestável. Seja qual for o espectro que a pessoa esteja, sabe? Ela é incontestável. Reconhecer que Jesus foi morto pelo Estado. Que quem levou Jesus para ser crucificado foram os religiosos. E que depois esse Estado se apropria do nome de Jesus e vai se mancomunar com os religiosos que levaram Jesus para ser crucificado. Exato. Cara, não há o que contestar. A questão é quem vai fazer a interlocução, quem vai fazer essa interlocução. Porque se for fulano, ele não quer nem ouvir. Se for o Beltrano, também não. Então aí entra os veículos e as possibilidades que a dramaturgia pode ter, pode dar, o cinema, o teatro. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!